Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Prefeito Sérgio Vitor envia à Câmara texto para vender 16 imóveis da Prefeitura. Este é apenas um dos destaques de hoje. Hoje também temos o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas que fizemos aqui no Mix da TV. E tem o Mix Sustentável, que fala sobre o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 16 de junho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais uma semana e começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação. Você que acompanha a gente pelos canais aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais YouTube e Facebook. Muito obrigado novamente pela sua audiência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Mix da TV aqui na programação TV Câmara Taubaté. E hoje no nosso quadro Voltando ao Papo, vamos rever a entrevista com a doutora Fernanda Nakayone, que conversou conosco sobre o transtorno do espectro autista. Vamos rever? Solta o play. O TEA é um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento do indivíduo, interferindo na capacidade de comunicação, linguagem, interação social e comportamento. Para a gente entender mais sobre este assunto tão importante para a nossa sociedade, a gente conversa agora com a neuropsicopedagoga Fernanda Nakayone. Doutora, obrigado pela presença. Obrigada. Seja bem-vinda aqui ao Mix da TV. Obrigada, eu agradeço aí a oportunidade, da gente estar falando um pouquinho de uma forma mais clara, objetiva, para que todo mundo possa conhecer muito mais, espalhar informações e conhecimento sobre o autismo. A gente sempre ouvia falar de autista, autismo, né? Hoje a gente tem o TEA, né? Qual que é a diferença quando a gente fala desse transtorno do espectro autista? Tá. Segundo, o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, ele foi atualizado e junto dessa atualização aconteceu essa nomenclatura diferente, tá? Então, dentro do transtorno do espectro autista, nós temos o que a gente tinha antes, o Asperger, por exemplo. Hoje não existe mais. Tá? Então, a terminologia correta seria transtorno do espectro autista. Mas você falar autista, autismo, não é pejorativo. Não. Doutora, então vamos lá, né? É transtorno. Muita gente confunde com a palavra doença. Qual que é a diferença? Tá. A diferença, assim, o transtorno, ele é caracterizado de questões do neurodesenvolvimento, tá? Então, o autista, ele já nasce autista, tá? A gente tem muitas questões, tanto genética, quanto hereditária, quanto ambiental. Então, quando nós falamos na questão do autismo, a questão genética sempre pesa, muito mais, ela tem a ver, ela é precisa estar presente, mas nós temos também a questão ambiental. O que é uma questão ambiental? De repente, a mãe teve uma pré-eclâmpsia, uma pressão alta, uma diabetes gestacional. Durante a gestação, nos 3 primeiros meses, ela não sabia que estava grávida, então ela fez uso de medicamento para epilepsia, ou outras medicações também. Essa criança nasceu prematura, ela teve um sofrimento fetal, nasceu roxinha, ela não chorou, precisou ficar internada na UTI. Então, existem muitos fatores. Quando a gente fala ambiental, a gente está falando tudo que ocorreu ainda dentro do útero. Então, é um transtorno porque ela exige um suporte. Ela precisa que as pessoas entendam que também não invalida, de forma alguma, não invalida uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro do autismo, porque ela acaba sendo muito ampla, tá? E são vários graus, né? Como que são classificados esses graus e como que a gente pode entender esses níveis? Tá. O nível de suporte é uma nomenclatura que vai mudar, novamente, vai acabar mudando, porque o nível de suporte nós temos assim, nível de suporte 1, o 2 e o 3. O nível de suporte 1, nós temos aquele autista muito funcional, que é casado, que vai para a faculdade,
que tem uma empresa. A gente ouve, não sei se está errado, a gente ouve grau leve, grau moderado. Está errado essa nomenclatura? Tá, não existe mais. Então é tipo... nível de suporte. 1, 2 e 3. Pode continuar, desculpa ter interrompido. Imagina. Então, nível de suporte, ele vai, por exemplo, esse autista nível 1 de suporte. Ele tem a sua família, a sua funcionalidade, mas ele tem, por exemplo, assim, não vai no mercado. Tem pavor de ir no mercado, vê um monte de pessoa. Mas ele é funcional, então ele não precisa de muito suporte. Quando nós temos um autista nível 2, nível 3, são aqueles assim que precisam, muitas vezes são não verbais, né, o nível 3 de suporte, precisam ir ao banheiro, então não vão sozinho, então eles necessitam de muito suporte, né? Então não existe mais essa nomenclatura de leve, né, moderado, severo, grau 1, grau 2 e grau 3. Então, só para a gente retomar, doutora, a doença seria algo que a gente vai, adquire, tem tratamento e cura, Isso. E o transtorno não cura. Não tem essa cura. Não. Por isso que a gente não pode classificar como uma doença, e sim como um transtorno, né? Exatamente. E aí, Asperger, por exemplo, é um outro que está dentro desse espectro. Então, ele é bem prolongado. Existem outros transtornos que a gente poderia incluir nesse transtorno de TEA, né? Então, aí acabou ficando muito abrangente, né? Nesse sentido. No caso do gênero masculino e feminino, tem diferença entre ter mais meninos com autismo ou mais meninas com autismo, ou identificar, ter esse diagnóstico? Os estudos agora mostram que a cada 36 pessoas, uma é autista, né? Só que aí conforme vai estudando mais, a gente vai encontrando que dentro desses 36, é assim, 4-1, 4 meninas, um menino, 4 meninos, uma menina, 3, hoje a gente já fala que é quase 2-1, tá? E a diferença já está justamente nessa questão de identificar. Os meninos, né, eles têm características muito mais fortes, até por questão genética, então é muito mais visível aparecer os sinais e sintomas desde pequenininho. O comportamento fica mais visível. Muito mais visível. Já as meninas, não. As meninas são muito mais funcionais, né, elas observam muito mais, elas têm mais facilidade. E aí um diagnóstico muito mais tardio, a partir de uns 10, 12, 15 anos de idade. Qual profissional indicado, o profissional recomendado, ou os profissionais, né, indicados e recomendados, para a gente começar a ter um perfil e um diagnóstico deste paciente? Tá. Nós temos, né, no caso, a neuropsicopedagogia, nós temos os psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, neuropediatra, pediatra também, neurologista, tá? Hoje em dia, como tem sido muito espalhado a questão do transtorno do espectro do autismo, muitos outros médicos em outras áreas têm feito também uma especialização, né? Porque, na verdade, qualquer médico, indiferente se poderia ser, por exemplo, um alergista, né, um obstetra, um ginecologista, ele entendendo do autismo, ele pode dar o diagnóstico. Não precisa necessariamente ser um psiquiatra ou um neurologista ou neuropediatra. O diagnóstico, a gente fala que são sinais, são sintomas, são indícios. Quais são essas características que a gente começa a entender que essa criança, esse adolescente, ou até mesmo um adulto, pode fazer parte desse transtorno? Tá, então a gente tem assim, é obrigatório, né? Segundo os critérios do diagnósticos, né? O paciente precisa cumprir os 3 principais, que é a dificuldade na comunicação, interação social e os padrões restritos e repetitivos. Então, é obrigado a ter essas 3 abrangentes situações para que ele possa estar dentro do TEA. Então, vamos repetir esses 3 procedimentos, aí, esses 3 indícios, para a gente deixar bem claro para o nosso telespectador, a nossa telespectadora. Então, o primeiro uma dificuldade na comunicação. E o que seria isso? É qualquer dificuldade ou precisa ter um grau certo de dificuldade de comunicação? Falar não é a mesma coisa que se comunicar. Sim. Tá? Então, por exemplo, assim, mas meu filho fala, mas ele pode não se comunicar. Então, uma criança ou até mesmo um adolescente ou adulto que tem a dificuldade de manter uma conversa vai e vem. Ou seja, ele emite várias palavras, mas elas não fazem sentido numa frase lógica, por exemplo. Ou ele consegue conversar somente sobre o assunto que ele gosta. É um tema específico. Ou às vezes ele começa o enunciado no meio de uma frase, traz para o começo, ou seja, não tem nexo o que ele está dizendo. Acaba ficando sem contexto, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um grupo de amigos que está todo mundo falando sobre futebol. E aquele autista, ele gosta daquele assunto, então ele vai falar. Se de repente aquele assunto mudar e eles forem falar sobre carros, ele vai se sentir, não sei participar dessa conversa. Então ele sabe falar, se comunicar somente sobre o assunto que ele gosta.
Então, por exemplo, outra forma de comunicação que nós temos, que eles também têm uma dificuldade, é na questão de cumprimentar, né? Então, nossa, aquela pessoa é mal educada, ela passou, nem falou com ninguém. Por que a pessoa sempre está de mau humor? Mas ela não entende que precisa se comunicar. Fala, oi, bom dia, boa tarde. Porque esse comportamento é aprendido. Uma empatia social, a gente pode dizer dessa forma. Isso, tá? Então, essas questões, elas fazem parte da comunicação. Falamos da comunicação, a interação social. E qual que é o terceiro ponto? Os padrões restritos e repetitivos. Doutora, quais seriam esses padrões? Para a gente também não achar uma pessoa que tenha TOC, por exemplo, que é autista. Vamos colocar assim, mais comum, mas nem todos, né, os autistas têm, que são as estereotipias, são os flappings, né, que eles fazem. Tem aqueles que tem a ecolalia. A ecolalia, ela vem de eco, né? Então, por exemplo, eu falo assim, qual é o seu nome? Então, ao invés de você responder o seu nome, você fala, qual é o seu nome? Você repete. Aí você vê uma dificuldade na comunicação. Nós temos a questão da seletividade alimentar, que tem um padrão. Então, por exemplo, assim, eu só como tudo que é amarelo. Se for verde, eu não como. Um objeto, por exemplo, só como naquele prato, só posso tomar líquido naquele copo. Também isso é uma repetitividade. Tá? Então, assim, questões de temperatura e de dor. Ou eles têm muita sensibilidade, pentear o cabelo. Ai, meu filho chora demais para pentear o cabelo, né? Nossa, não pode encostar que já tá chorando. Ou não, tipo, bate, machuca e não sente a dor. Ou questões de textura de roupa. Se incomoda muito, não usa calça, não usa calça jeans, só usa uma roupa mais larga. Tem um tato mais sensível, né? Mas só esses três são três indicadores importantes: a comunicação, a interação, a repetitividade, mas eles por si só não fecham o diagnóstico. Eles são o suficiente para fechar. São suficientes. São. Então, assim, dentro do critério, nós temos, do critério A, né? Nós temos 3 ícones importantes na comunicação, e no critério B nós temos 4 ícones importantes. Então, como que fecha um diagnóstico? O paciente ele precisa preencher 100% o critério A e 50% o critério B. Então, o que acontece? Muitas pessoas falam, nossa, eu tenho muitas características, então eu sou. E aí, quando vem, né, para avaliação, outra coisa muito importante, precisa causar um prejuízo muito grande para essa pessoa. E todos os sinais e sintomas precisam estar presentes na primeira infância. Tá? Então, começou a aparecer isso quando? Quando eu tinha uns 25 anos. Então, a gente tem que investigar outra situação. Tá? Então, assim, dentro dessas questões, nós conseguimos identificar o que realmente faz parte do transtorno do espectro do autismo e o que realmente são só alguns sinais e sintomas. Tá? Então, quando o paciente não fecha 100% o critério A e não fecha 50% do B, mas tem muitas características, por exemplo, faltou só um ícone para ele fechar, nós chamamos isso de fenótipo ampliado do autismo. Tá? Então, o fenótipo ampliado do autismo é quando realmente a pessoa tem muitas características, mas não o suficiente para fechar e ter ali nenhum diagnóstico de TEA. Então, é muito amplo. Fernanda, uma outra confusão que acontece é a questão do TDAH, né? Que é o déficit de atenção. Ter o transtorno de déficit de atenção significa que faz parte do autismo ou eu posso ter isso de forma isolada? Pode, tá? O TDAH, ele também faz parte do transtorno do neurodesenvolvimento, a deficiência intelectual, a dislexia, né, descalculia, desortografia e o TEA. É muito comum, mais de 80% de pessoas que têm o TEA têm também o TDAH. Tá? Mais disso são estudos comprovados. E pode ter o TDAH isolado, sem ter o autismo. Tá? Ou seja, um não está ligado ao outro efetivamente. Não. Você acaba atendendo mais crianças ou público adulto? Hoje em dia está bem mesclada essa situação, tá? Desde criancinhas assim de 2 aninhos até adultos, né, de 50, 55 anos de idade. Como é que um adulto pode fazer esse diagnóstico tardio e qual é o comportamento, a característica que exclui este paciente de que ele faça parte do TEA? Geralmente o adulto, quando ele vem para avaliação, porque hoje em dia, né, tem muita informação, então a internet também contribui muito para isso, mas também tem muito aquela questão de banalizar o autismo, né? Então, todo mundo tem, então... Mas ele começa a se encontrar, principalmente as mulheres. Tá? As mulheres, elas têm a tendência de sofrer mais caladas, digamos assim. Elas são diagnosticadas a vida inteira como depressiva, ansiosa, mas passou a vida inteira tomando medicação, fazendo tratamento e não resolve.
tá? Então, quando elas chegam, né, o paciente adulto chega para avaliação, ele já vem aí com um conhecimento, que também é bacana, mas também é propício de uma questão ali mais para meio que quero ter esse diagnóstico, tá? Por questões até de benefícios e tudo mais, isso também acontece. Mas não é difícil identificar. Por quê? Porque é uma regra, precisa estar na primeira infância. Então, como que nós fazemos? Quem conhece você, né? Por exemplo, um paciente adulto, você mora com seus pais, então seus pais precisam vir na avaliação. É o fundamental. Quem mais, né, convive com você? Quem conhece você melhor, por exemplo? Um amigo de infância, um avô, um vizinho. Um irmão. Não, meu irmão me conhece de trás para frente. Ou seja, se não teve essas características, esse comportamento lá na primeira infância, já é uma exclusão de que não faz parte do transtorno, né? Sim, sim. Então já é um indicativo para quem está buscando diagnóstico. Nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, a gente está falando, né, tirando essas dúvidas sobre o transtorno do espectro autista. A gente está conversando com a neuropsicopedagoga Fernanda Nakayone. São muitas dúvidas, o assunto também é muito extenso. A gente não consegue só aqui, na hora do papo, eliminar todas as dúvidas, mas a gente está tentando, de forma mais superficial possível, passar as informações mais corretas e específicas para ajudar você que está em casa assistindo. Às vezes também tem algum amigo, familiar, né, seja mais próximo. Doutora, como que é feito o tratamento? Assim, é igual para todo mundo? Não. Justamente, né, pela questão do TEA ser um espectro, então nós temos pacientes que precisam de terapeuta ocupacional, tem alguns que precisam de fonoaudiólogo, outros de psicólogo, outros que trabalham a questão da nutrição. Então é muito diversificado. Medicação também entra em alguns casos? Entra. É uma questão, assim, muito difícil não entrar com uma medicação, porque a maioria também, né, dos autistas, eles têm dificuldade para dormir, ou eles são mais hiperativos, né, então sempre acaba entrando uma medicação para tentar dar um suporte maior, né. Para quem é leigo, às vezes vai encontrar com uma pessoa do transtorno do espectro do autismo, seja dentro de casa, na escola, no trabalho, quais são as dicas que a senhora deixa para essa pessoa aprender a lidar com quem tem TEA? Muitos pacientes assim relatam, principalmente os adultos, eles falam muito assim, que as pessoas falam, nossa, você é esquisito. Eu não vou falar com você porque você é muito estranho, né? Então, muitas palavras, eu acho que quando você conhece realmente alguém de perto e sabe o quanto aquilo causa um prejuízo, a gente consegue amenizar muito isso, sabe? Entender a diferença, tipo, ele não gosta de ir na festa da confraternização, né, de final de ano. Não quer dizer que ele é antissocial, é arrogante. No sentido assim, não me misturo. Não, para ele é muito difícil estar naquele ambiente com muitas pessoas, muitos estímulos. Então ele não vai. Mas isso não quer dizer que ele não gosta da empresa, que ele não gosta de fazer parte daquele grupo. Então, palavras realmente assim que machucam. Você sempre foi assim. Os pais, né, geralmente, você não sabe nada. Você sempre está com essa cara. Nossa, você não entende, não é assim que funciona. O conhecimento, ele liberta, né? Ele liberta e transforma. Eu acho que essa é a chave. A gente falou dos graus, dos níveis, né? Nível 1, 2. Esse 1, ele é mais funcional perante a sociedade, né? Talvez ele enfrente mais preconceitos do que quem tem um grau nível 2, por exemplo, porque já é um outro caminho, né? Um outro mecanismo, né? Sim, exatamente. O nível 1 de suporte, ele muitas vezes é invalidado, tá? É muito comum, principalmente assim, tanto crianças, né, e escolas, os professores, mas ele não tem cara de autista. Autista não tem cara mesmo, sim. Né? Ele sabe fazer tudo sozinho, ele não precisa de um acompanhante, ou de repente um adolescente. Isso daí não é autismo não, isso é frescura, tá? Então, o nível 1 de suporte, todos têm o seu sofrimento, mas o nível 1 de suporte, ele é invalidado o tempo todo. Doutora, achando um profissional adequado, fechando o diagnóstico, né? Precisa de uma equipe multidisciplinar ou apenas um profissional consegue dar esse diagnóstico? Não, um profissional consegue, né? Mas sempre é bom, assim, a gente ter uma equipe multidisciplinar, tá? E uma vez fechado o diagnóstico, esse paciente, ele tem algum tipo de benefício de aposentadoria, recebimento de algum valor, tem algum desconto, ou depende de cada municipalidade, depende de cada estado? Não, na questão ele entra, né, como PCD, o TEA, e aí ele tem o benefício de rodízio, de PVA, IPTU, né, os benefícios do PCD mesmo. Então, o LOAS, né, que
que é o salário mínimo, acredito eu. O benefício de prestação continuada, Isso, né, da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, ele também recebe esse salário caso ele mostre aquela hipossuficiência familiar, né? Tem que ser bem baixa mesmo a renda dele. Para poder receber. Outra dúvida importante, doutora, o SUS realiza esse tratamento, esse acompanhamento das pessoas que têm TEA ou deveria realizar, está na lei ou não acompanha? É difícil essa parte. Essa parte, eu montei desde outubro um projeto social voltado justamente para crianças da rede pública, né, que estudam na municipal ou na estadual, com um valor bem mais acessível, uma forma de pagamento bem mais acessível, para que elas consigam ter justamente aquilo que o SUS não está oferecendo. Né? Porque o número de casos aumenta a cada ano, né? E a gente sabe que às vezes as terapias básicas, os tratamentos básicos, o próprio SUS às vezes não acaba conseguindo suportar, né? Sim. E acaba tendo até a questão da fila de espera, fica 2 anos. Então, os pacientes que vêm para o projeto social com valor mais acessível, são 2, 3 anos na fila de espera para passar com o médico. Só que é um prejuízo muito grande. A gente fala que tempo, dentro do TEA, o tempo é neurônio. Então, 3 anos é um prejuízo muito grande. Infelizmente, a gente tem essa realidade do Sistema Único de Saúde não ter realmente essa demanda, né? E os profissionais, num todo, realmente precisam se capacitar, tá? Porque muitos profissionais fazem ali a sua graduação, a sua formação e estacionam. Né? E hoje em dia acaba passando muito batido aquilo que era claro que era o TEA, mas não tiveram um olhar assim mais minucioso. E mesmo que seja um grau de suporte nível 3, né? O nível 3, é possível esse paciente ter uma qualidade de vida? O nível 3 de suporte, se ele fizer todas as terapias, certo? Principalmente se for pequeno, né? Se for uma criança bem pequena, ele vai para o nível 2 e ele vai para o nível 1. Né? Eu conheço muitos casos de pacientes nível 3, não verbais, totalmente incomunicáveis, sabe? Que foram aí para o nível 1 de suporte. E se você vê, você fala, nossa, que avanço, né? Digamos assim. Então tem como se fosse, não uma regressão, mas ele consegue ter uma evolução dentro do seu quadro, né? Consegue. E assim como a gente tem o nível 1 de suporte, quando ele não tem o tratamento adequado, ele pode ir para o nível 2. Assim como a gente tem o nível 2, quando não tem o tratamento, vai para o 3. A gente estendeu um pouquinho a nossa hora do papo hoje, porque o assunto é muito importante, ele é complexo, exigiria mais tempo até do nosso programa para a gente poder tirar todas as dúvidas possíveis. Quero agradecer a doutora Fernanda Nakayone pela presença e gostaria que antes da gente finalizar, deixasse uma mensagem então para o nosso público, alguma mensagem ou motivacional ou relacionada ao respeito, à empatia, como é que a gente pode lidar com essa situação no nosso dia a dia? Eu acho assim, dentro da questão do TEA, principalmente chegando agora no final de ano, as questões de fogos de artifício, né, traz um prejuízo muito grande aí para as questões sensoriais, né, dos autistas. Mas eu gostaria de deixar realmente para a população o conhecimento. O conhecimento, ele liberta, ele transforma. Para você que é adulto, que entende que tem muitas características, mas tem um certo medo, tem uma insegurança, tem um receio, ou fala, não quero mais, não preciso mais, eu vivi a minha vida inteira assim, não preciso de nenhum diagnóstico. O diagnóstico, ele é libertador. Você se conhecer, saber como você funciona, a sua funcionalidade, os seus prejuízos, seja eles sociais, seja na comunicação, o que é mais difícil para você, até para que a sua própria família entenda e te ajude de alguma forma, né? E não fale, você é assim, né, por esse motivo. Então, eu acredito que, assim, dentro dessa questão, dessa oportunidade de trazer o conhecimento para toda a população, de uma forma muito clara, sempre buscar, né, cada vez mais se interessar pelo assunto. Não é porque você não tem ninguém na sua família que você não precisa aprender sobre isso, e muito pelo contrário, né? Tudo à nossa volta contribui para que todos nós possamos aí crescer como sociedade e muito mais. Então, eu agradeço, né, aqui a oportunidade. É muito importante a gente ter essa troca. Nós que agradecemos mais uma vez. Até uma próxima oportunidade, Obrigada. Viu? Mais uma vez, agradecemos a doutora Fernanda Nakayone pela sua presença e por todos os seus esclarecimentos. Se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix da TV, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté.
E o Mix da TV desta segunda-feira vai fazer uma rápida pausa, mas a seguir tem destaque importante. Prefeitura de Taubaté abre inscrições para os Jogos Escolares de Inverno 2025. Fique conectado com a nossa programação, o Mix volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 16 de junho de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, agradecemos a sua companhia aqui conosco na nossa programação e a sua presença pode se transformar numa participação direta, sugerindo assuntos e pautas para os nossos programas, enviando as suas perguntas, fazendo elogios e críticas, nos acompanhando também através das redes sociais. Quer saber como você faz tudo isso? Vamos aqui para o nosso telão, porque tem todos os principais canais, contatos para você participar com a gente. Através do nosso e-mail, tvcamara.tte@gmail.com, você manda crítica, sugestão de pauta, a sua opinião. Assiste ao vivo aos nossos vídeos no youtube.com/tvctaubaté. Também acompanha playlists completas de todos os programas da emissora. Além disso, tem transmissão ao vivo na rede social Facebook no endereço .com/tvctaubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal para se fazer isso é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12, número 36259525. E o Legislativo Taubateano também está presente em outras redes sociais, entre elas merecem destaque o Instagram e o TikTok. E o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aqui no nosso telão todos os principais canais para você participar aqui da nossa programação. E nesta segunda-feira, dia 16 de junho, você fica muito bem informado com os fatos e acontecimentos de Taubaté e do Vale do Paraíba. Está no ar o nosso primeiro giro Mix de Notícias. Se tem notícia importante, tem destaque aqui no nosso telão. Prefeito Sérgio Victor envia à Câmara texto para vender 16 imóveis da Prefeitura. O governo enviou à Câmara na terça-feira, dia 10, um projeto que pede autorização dos vereadores para a venda de 16 imóveis. São terrenos em áreas residenciais sem área construída. Deles, 12 ficam no Portal da Mantiqueira, 3 no Esplanada Independência e tem um que fica no Cataguá. O imóvel do Cataguá, pra você ter uma ideia, tem 1.800 metros quadrados e valor venal de R$126 mil. Outros 15 imóveis têm entre 250 metros quadrados 360 metros quadrados, com valores venais que variam de 56 a 85 mil reais. No projeto, o prefeito alega que a prefeitura adquiriu os imóveis por doação como contrapartida para aprovação de loteamentos ou por desapropriação, quase a totalidade no final da década de 1990, mas que o município não os inseriu em qualquer planejamento de ampliação de serviços, seja saúde, educação, lazer, segurança ou qualquer outro. Caso o projeto seja aprovado, os imóveis serão vendidos pela Prefeitura por meio de leilões. Antes de abrir os certames, a Prefeitura terá que solicitar avaliações sobre os valores de mercado dos lotes. Esses valores devem ser os lances mínimos dos leilões. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal Samp Ovale. E a gente traz mais um destaque relacionado à educação e esporte. Vamos aqui no nosso telão? Prefeitura de Taubaté abre inscrições para os Jogos Escolares de Inverno. Estão abertas as inscrições para os Jogos Escolares de Inverno voltados às escolas públicas e particulares de Taubaté. O evento é promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida e será realizado entre os dias 4 e 29 de agosto, com a participação de estudantes que nasceram entre os anos de 2008, 2009 e 2010. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 20 de junho. Elas devem ser feitas pelas instituições de ensino interessadas por meio de um formulário existente no site da Prefeitura. O Congresso Técnico, com a presença dos representantes das unidades de ensino inscritas, está agendado para o dia 1º de julho e servirá para definir os detalhes das disputas, regulamento, modalidades e a logística da competição. A edição deste ano contará com uma ampla variedade de modalidades, tanto masculinas como femininas, incluindo basquete 3x3, handebol, futsal, vôlei,
vôlei de areia, também serão realizadas competições individuais, como atletismo, dama e xadrez. Além das modalidades esportivas, o evento prevê festivais de dança e música realizados em caráter participativo. Cada escola participante desses festivais receberá 12 pontos de bonificação válidos para a pontuação geral dos jogos. Para que uma modalidade seja confirmada no cronograma de disputas, é necessário que ao menos 3 escolas estejam inscritas na respectiva categoria. Os Jogos Escolares de Inverno fazem parte do calendário oficial da Secretaria de Esportes e têm como objetivo promover o desenvolvimento físico, social e cultural dos estudantes, além de reforçar o papel da escola como espaço de convivência, expressão e formação integral. Mais informações pelo telefone da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, que fica localizada na rua Edmundo Moroúde, 331, na Estiva, e pode ser acessada de segunda a sexta, das 8 às 6 horas da tarde. O telefone é o 3624-8740, eu vou repetir para você, 3624-8740. As informações aqui no nosso telão estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Taubaté. Com essas informações, encerramos o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. Chegou a hora do nosso primeiro shot, o Fora da Caixa, você já sabe, é a nossa revista quinzenal de variedades aqui da TV Câmara, sempre com assunto para fazer você sair da sua zona de conforto. E no trecho que separamos do nosso programa especial sobre crianças esportistas, tivemos importantes dicas dos nossos especialistas. Vamos ver? Ao play! Caixa recebida, vamos ver qual que é o assunto de hoje. Quais pets são recomendados para crianças menores de 6 anos? Que legal! Dia das Crianças tá aí, então vamos preparar umas dicas. Eu sou a doutora Lana e tá no ar o Mundo Pet. Dia das Crianças tá aí, se você tem a intenção de adquirir um pet para fazer parte da sua família, fica atento às dicas. A primeira dica é acerca do temperamento do animal e o temperamento do seu filho. Algumas raças dóceis que costumam se dar bem com crianças são, por exemplo, o Golden Retriever, o Labrador, o Spitz alemão ou Lulu da Pomerânia, o Shih Tzu, o Lhasa Apso, essas raças que estão mais para dentro de casa e são raças que gostam de brincar e interagir. Se seu filho tem um comportamento mais agitado, ele é hiperativo, a dica é que você fique sempre de olho nas interações, para que não possam ocorrer machucados tanto no animal quanto no seu filho, principalmente se você tem a intenção de adquirir alguma raça um pouco maior, como é o Labrador ou o Golden. Outra coisa para se atentar é em questão do seu tempo de dedicação para esse animal e do seu filho também, né? Porque a gente vai precisar interagir, fazer companhia para esses animais. E o espaço que você tem também. E isso vai influenciar na espécie, se é um gato, se é um coelho ou se é um cachorro, no seu espaço, na sua casa, no seu apartamento, se você tem quintal, se você mora em um apartamento pequeno, se você vai ter tempo para levar esse animal para passear, para ir ao parque, ao pet shop, e até no veterinário, né? Lembrando que é um presente, mas a gente tem que cuidar sempre da saúde desses animais. Manter a vacinação em dia, principalmente dos filhotes. Do protocolo vacinal, não deixar esse animalzinho sair na rua antes de finalizar, para que ele não adquira doenças e precise ficar internado ou de cuidados mais intensivos. Outro assunto é acerca de brinquedos dentro de casa. Se você adquirir um animalzinho filhote, ele vai ser extremamente hiperativo e pegar tudo que ele vê pela frente, como roer móveis, roupas, meias, e a gente tem que sempre se atentar a isso para que ele não coma coisas que não deva. Então, por isso, você tem que deixar a sua casa sempre com bastante brinquedos, bolinhas, mordedores, ossinhos e sempre levar esse animal para passear. Os pais sempre têm que lembrar também da importância da presença deles, apesar do animalzinho ser da criança, aproveitar para que eles criem responsabilidades, ajudem com a alimentação, limpeza das necessidades desses animais. Os pais não podem esquecer que a maior responsabilidade é deles. Então,
Vacinação, cuidados, lembrar sobre comprar o alimento, horário de alimentação, cuidados com a saúde é sempre inteira dos pais. Essas foram as dicas de hoje. Eu desejo a todos um feliz Dia das Crianças. E agora que o assunto está fora da caixa, eu devolvo ela para você. Agora que eu já estou com a caixa, vamos ver qual é a pergunta. Quais são as dicas para o cuidado da saúde feminina? Meu nome é Marcela Espinacé, eu sou médica de família e comunidade e agora está começando o quadro Saúde em Dia. Quando a gente fala de saúde da mulher, o primeiro ponto que a gente deve falar é justamente a prevenção do câncer de colo de útero e o câncer de mama. A prevenção do câncer de mama deve ser feita com o exame de mamografia, segundo o Ministério da Saúde, a partir de 50 anos até os 70, a cada 2 anos. É claro que a gente tem algumas orientações diferentes, dependendo de qual sociedade que está seguindo. Algumas mulheres podem começar esse rastreamento antes, por exemplo, com 40 anos, mas sempre com a mamografia. E o segundo ponto é o câncer de colo de útero, que deve ser feito com aquele exame chamado Papa Nicolau ou preventivo. Esse exame deve ser feito também, segundo o Ministério da Saúde, a partir dos 25 anos até os 64. Nos 2 primeiros exames, se der tudo certo, esse intervalo pode passar de 3 a 3 anos, então não é algo muito difícil de manter em dia. Se você não está com esses exames em dias, procure um médico para atualizá-los, porque é muito importante fazer essa detecção precoce desses cânceres, porque muitas vezes, quando a gente detecta antes, a gente vai conseguir fazer um tratamento adequado. Outro ponto importante na saúde da mulher é quando chega aquela época do climatério ou a perimenopausa, em que a mulher acaba tendo sintomas bem desagradáveis. Insônia, alteração de humor, calores pelo corpo. E temos algumas dicas de uma vida saudável que podem ajudar a reduzir esses sintomas, como, por exemplo, uma prática de atividade física regular, 150 minutos na semana, pode ser qualquer tipo de movimento, caminhada, academia e também uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras, legumes, fibras e sempre evitando os alimentos ultraprocessados. Dessa forma, além de ajudar a diminuir os sintomas da perimenopausa, você também vai estar se prevenindo das doenças cardiovasculares, que apesar de ser pior nos homens, também é muito comum nas mulheres. E por um último ponto, que não é menos importante, seria o caso da osteoporose. A mulher, a partir de 65 anos, tem indicação de fazer um exame para procurar se os ossos estão fracos. A osteoporose, em resumo, é o enfraquecimento dos ossos que acaba levando a fraturas. Então, se a gente consegue detectar esses ossos que são fracos e fazer o tratamento a tempo, a gente pode aí prevenir essas fraturas e melhorar muito a qualidade de vida das mulheres aí com uma idade mais avançada. Espero que essas dicas tenham te ajudado e que você possa ter a saúde em dia e uma melhor qualidade de vida. Agora que esse assunto está fora da caixa, eu devolvo para vocês. Se você quiser rever alguns dos episódios da temporada 2024 ou 2025, você já sabe, é só acessar a nossa playlist no youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta segunda vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência tem notícia importante. PM de São Paulo vai usar tecnologia do Google para rastrear celulares roubados. Os detalhes eu te conto a seguir, não sai daí que o Mix volta já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV nesta segunda-feira, 16 de junho de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E está na hora de você continuar muito bem informado com os acontecimentos e fatos da nossa região. Está no ar o nosso segundo giro do Mix de Notícias. Em destaque importante no telão que mexe com seu bolso, o Pix automático começa este mês no Brasil. Aprenda como fazer.
O Pix automático começa hoje, dia 16 de junho. O Banco Central vai colocar operação para pagamentos recorrentes, como escola, academia, plano de saúde e condomínio. A apresentação oficial da novidade ocorreu no último dia 4 de junho, um evento em São Paulo com a presença do presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. O Pix automático foi pensado para substituir o débito automático, com mais praticidade e sem exigir convênios entre empresas e bancos. A empresa envia um pedido de autorização para o cliente via aplicativo e, quando o usuário aceita, o valor passa a ser cobrado de maneira recorrente e, o melhor, com a mesma segurança do Pix convencional e sem as taxas para pessoas físicas. Mas é preciso ficar atento às diferenças entre o Pix automático, o Pix agendado recorrente e o Pix agendado. No Pix automático, a empresa manda a solicitação de pagamento e serve para valores e frequências variáveis. Já no Pix agendado recorrente, o cliente programa transferências com valor fixo e data definida. Cada operação precisa ser autorizada antes. Agora, no Pix agendado, o cliente programa um único pagamento para uma data futura. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal Só Notícia Boa. E vamos para o nosso telão, que tem o nosso último destaque desta segunda-feira. A Polícia Militar de São Paulo vai usar tecnologia do Google para rastrear celulares roubados. A PM fechou uma parceria com o Google para reforçar o combate a roubos e furtos de celulares no estado. A novidade permitirá que os policiais utilizem os terminais portáteis de dados para bloquear e rastrear os aparelhos em tempo real, com apoio da ferramenta Google Localizar. O anúncio foi feito na terça-feira passada, dia 10, durante um evento para desenvolvedores na capital paulista. A nova função visa agilizar o atendimento à população e será usada com consentimento da vítima, que deverá fornecer os dados para ativação do recurso. Com a ferramenta, os policiais poderão bloquear o celular, localizar o aparelho, emitir um som para facilitar a identificação ou, em último caso, apagar os dados. Todas as ações precisarão ser registradas pela equipe no atendimento. O uso do TPD é uma medida de apoio imediato, mas não substitui o registro do boletim de ocorrência com o número do e-mail. Somente neste ano, mais de 24,7 mil celulares foram roubados na capital paulista, uma queda de um pouquinho maior que 12% em relação ao mesmo período de 2024. Aqui no nosso telão, você acompanha essas informações que estão disponíveis no site Meon. E assim encerramos o nosso Mix de Notícias de hoje. Acompanhe mais notícias de Taubaté amanhã, terça-feira, pela manhã, a partir das 9h30, no Boletim Câmara com Ana Laura Costa. E também na quarta-feira, aqui no Mix da TV. Este foi o nosso Mix de Notícias. E hoje, segunda-feira, tem mais uma edição do nosso quadro que traz dicas de meio ambiente. Está no ar o nosso Mix Sustentável. E a gente vai trazer um tema importante, né? Porque amanhã, 17 de junho, é o Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação. A data destaca a importância e a necessidade de cuidar das regiões semiáridas do mundo. O dia foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 1994. 17 de junho visa conscientizar o público sobre os desafios dessas áreas, fortalecer a implementação de medidas de combate nos países afetados e promover a convivência sustentável com essas adversidades. No Brasil, o tema é relevante. Há mais de 100 anos, com a criação do Departamento Nacional de Obras contra Secas, a autarquia tem como missão a mitigação dos efeitos da seca e também o combate à desertificação por meio de tecnologias para o aproveitamento hidroagrícola e do cultivo aquícola. As principais atividades humanas que impulsionam a desertificação são as seguintes: o desmatamento, cujas causas vão além do mero corte de árvores, que aumenta, obviamente, o risco de incêndios, entre outros. Também existe uma questão relacionada às más práticas agrícolas, desde colheitas sem rotação até solos desprotegidos ou uso de fertilizantes e pesticidas químicos. Também tem outro fator importante que contribui: a excessiva exploração dos recursos naturais como consequência, por exemplo, de uma gestão irresponsável da vegetação ou da água.
As más práticas pecuárias, como as pastagens intensivas, que provocam graves erosões na terra e impedem a regeneração da vegetação, são outros fatores. No Brasil, os incêndios e o desmatamento que arrasam a floresta amazônica, relacionados direto ou indiretamente à criação de gado, estão gerando uma zona árida incapaz de manter a vegetação. A desertificação gera inúmeras consequências ao meio ambiente, a perda de biodiversidade ao piorar as condições de vida de muitas espécies, a insegurança alimentar devido à perda de colheitas ou redução de renda, tem também a perda da cobertura vegetal e, portanto, de alimento para o gado e para nós, seres humanos. O aumento do risco do surgimento de doenças zoonóticas como a Covid-19 também é uma das possíveis consequências. Além disso, tem a perda de massa florestal com a correspondente escassez de recursos madeireiros. A diminuição das reservas de água potável devido à perda de aquíferos também é uma das consequências visíveis quando a gente fala de desertificação. Segundo a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, a vida de 250 milhões de pessoas já está sendo afetada pelo processo de desertificação e 135 milhões poderiam ser obrigadas a se deslocarem, fazendo migrações climáticas. Por esse motivo, até o ano de 2045. Portanto, falar de desertificação é falar de um dos problemas ambientais mais graves enfrentados pela humanidade. A solução, em escala local, para frear a desertificação é uma gestão sustentável dos recursos naturais, especialmente no que se refere à conservação dos solos férteis e também dos recursos hídricos. Também é necessário promover um planejamento coordenado dos usos do solo, que inclua a gestão dos recursos hídricos e também das atividades pecuárias e agrícolas. Preservar a cobertura vegetal, que desempenha um papel-chave na proteção do solo contra a erosão do vento e da água, construindo barreiras e estabilizando as dunas. Também é preciso incentivar a educação sobre as mudanças climáticas para aumentar a conscientização, mostrando a forma correta e também as consequências do processo de desertificação, além, claro, das formas de prevenir. Optar pela agricultura ecológica e por certas práticas sustentáveis, como as culturas de cobertura ou de rotação, que evitam a erosão do solo e previnem as secas. Também é necessário apostar no reflorestamento para regenerar a cobertura vegetal, reativar a circulação de umidade e gerar biodiversidade. Também é possível fomentar áreas de pastagem rotativa que limitam a pressão a uma zona concreta, enquanto outras se regeneram através de sua coexistência com cultivos que permitem um ciclo mais eficiente de nutrientes. Bem, essas foram as dicas do nosso quadro Mix Sustentável de hoje. Espero que o assunto faça parte aí da sua rotina, gere discussão e também consciência ambiental. Fique ligadinho, pois nas próximas semanas o Mix Sustentável volta aqui no Mix da TV com mais assuntos. E a gente ainda vai trazer um tema importante, que é o Dia da Sobrecarga da Terra. Este foi o nosso Mix Sustentável. Chegou a hora do nosso último short de hoje, o Conexão Popular, entrevistas personalidades e especialistas sobre assuntos variados do nosso cotidiano. E nesse trecho que separamos do programa sobre luto, nós conversamos sobre quando, de fato, começa o processo de luto. Vamos ver? Solta o play. No caso dela, ela falou que esse luto foi até adiantado nesse processo. Quando a pessoa recebe a notícia da morte, ou desaparecimento, ou de um acidente com algum familiar, com algum ente querido, como que se dá esse start? Assim, esse luto, ele vem na hora ou cada pessoa reage de um jeito diferente? Esse luto pode ser tardio? Não, esse luto pode ser tardio. Isso varia, tem muitas coisas envolvidas nesse processo, que passam pela subjetividade do sujeito, né? A gente está falando aqui, no caso da Cleidiane, né, da questão da perda, né? Mas se a gente pensar assim, em formas gerais, né, mesmo a mãe que pare, né, um filho vivo, ela tem ali um processo de luto da criança idealizada,
né, que foi gestada com a ideia de que vai ter o narizinho do pai, o pezinho da mãe, o cabelinho e a boquinha, e da criança posta, né, que é diferente daquela criança idealizada. Isso já faz um curto processo de luto, de você abrir mão da criança que você idealizou na sua gestação para acolher a criança que veio. Tem um luto desse vazio, dessa criança que antes estava intraútero e agora nasceu, né? E esse processo do se dar conta dessa perda, falando especificamente nessa questão tão delicada que é a perda gestacional, ele vai atravessar, ele vai se sustentar a partir daquilo que foi atravessado, né? Da questão social, do desejo da gestação ou não, do não desejo, se tem um apoio, se tem um parceiro, de como que essa expectativa acerca dessa criança foi criada, se foi uma criança desejada, se não foi uma criança desejada, né? Então, eu começo aqui falando que a gente se luta por aquele que a gente ama e que faz parte da nossa constituição enquanto pessoa. Então, daquilo tudo que foi criado, que foi idealizado para aquela criança, para aquela gestação, isso vai nortear se aquele luto se estabelece a partir daquele momento ou não. Esse luto antecipatório que a Cleidiane está colocando, isso se dá na questão da perda gestacional, mas a gente também consegue identificar em outras situações. Por exemplo, paciente terminal de câncer, né? Uma mãe que tem, por exemplo, um filho, que perde um filho por uma questão de suicídio. Então, ele tentou suicídio uma vez, ele tentou uma segunda vez e, infelizmente, ele concretizou. Essa primeira tentativa, ela já traz uma identificação de um luto antecipatório. Então, isso é mais complexo, não está tanto nessa ordem direta da entrega. E isso depende muito de como esse processo psíquico foi construído. Agora eu vou trazer para a Cleidiane, né? Cleidiane, nessa linha do tempo, do diagnóstico lá que você precisou fazer a cirurgia, que ano que foi? Como que se estabeleceu esse seu processo, né? Na linha do tempo, de que ano começou esse processo e você vivenciou esse luto durante quanto tempo? E quais os sintomas ou características ou comportamentos você percebeu ao longo desse seu período de luto? Tá, pela minha base, pela minha religiosidade, minha espiritualidade, eu trouxe sempre para mim isso está acontecendo por alguma razão. Né? Então, uma coisa que eu não detectei nesse processo foi um sentimento de revolta, de por que está acontecendo comigo. Não que eu acho que com todo mundo tem que ser assim, mas comigo foi, né? E eu senti verdadeiramente que a parte mais difícil do luto foi esse primeiro ponto, comunicar isso para minha filha, né, numa linguagem apropriada para ela e acolher, né? Imagina o meu coração tão ferido, buscando acolhimento, né? E fazer ela entender que de um jeito ou de outro as coisas, que tudo ia ficar bem em algum momento, né? Mas que a gente ia precisar vivenciar esse processo. Mas foi além desse olhar para o outro, né? Como você está colocando, no caso, sua filha, internamente, para você, o que mudou no seu comportamento? O que você percebeu de mudança na sua rotina? Depressão, ansiedade, distúrbio de sono, alimentar? Teve algum comportamento que você conseguiu perceber? Sim, distúrbio de sono. Eu tinha muita dificuldade de conseguir dormir. Eu ia para a cama, eu tomava vários chazinhos relaxantes, que eu não gosto de medicação, né? Lógico, quando é necessário, mas eu ia tentar antes. Então, eu buscava chazinhos relaxantes, ia para a cama e ficava fazendo aquele looping de pensamento, tentando entender se alguma coisa que eu poderia ter feito antes para evitar
Enfim. De certa forma se culpando, né? Ou buscando uma resposta para justificar o que aconteceu. Eu acredito que mais do que a culpa, eu acho que eu buscava uma resposta. Atualmente, o Conexão Popular vai ao ar ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, com a apresentação de Miguel Capper. Chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. E no programa de hoje você viu que a Prefeitura de Taubaté abriu inscrições para os Jogos Escolares de Inverno 2025 e o prefeito de Taubaté enviou à Câmara texto para a venda de 16 imóveis pertencentes à Prefeitura. No Voltando ao Papo, nós vimos a entrevista com a doutora Fernanda Nakayone sobre o transtorno do espectro autista. E no quadro Mix Sustentável, falamos sobre o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Cerca. E também acompanhamos os shorts do Fora da Caixa, com dicas dos nossos especialistas, também do quadro Conexão Popular, falando sobre luto. Amanhã você acompanha a sessão de número 20 ao vivo aqui na TV Câmara, a partir das 2 horas da tarde. Mas antes, 1h15 ao vivo, temos o programa Em Discussão, onde o apresentador Miguel Capper traz convidados para discutir a ordem do dia da sessão ordinária. O Mix da TV volta na próxima quarta-feira e você verá o quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre a lei que proíbe a soltura de fogos de artifício com estampido. Fique conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua audiência e até quarta-feira.